Você está ouvindo Giro RJ. Entrevista. E a FAPERJ lançou o programa de mestrado e doutorado Bolsa Nota 10. O programa se destina a estimular a excelência no estado do Rio de Janeiro dos cursos de pós-graduação de significativa excelência, mediante aí a concessão de bolsas com valores diferenciados a alunos de mestrado e doutorado com destacado desempenho acadêmico. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, recebemos em nosso programa de hoje o presidente da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa, a FAPERJ, Gerson Lima. Bom dia, professor Gerson, tudo bem? Bom dia, Gabi, bom dia a todos os ouvintes e ouvintes da Rádio Boquete Pinto. É uma alegria recebê-lo aqui falando de mais uma iniciativa extremamente importante adotada aí pela FAPERJ. Claro, né, a alegria é toda minha, né, poder divulgar as ações da FAPERJ, as ações que estamos implementando, né, para fomentar a ciência, a tecnologia e a inovação no nosso estado. Professor Gerson, a FAPERJ acabou de lançar esse programa, né, o Bolsa Nota 10, voltado aí para alunos de mestrado e doutorado, para instituições. Eu queria que o senhor detalhasse mais como vai funcionar, como funciona, né, esse programa Bolsa Nota 10. Então, Gabi, esse programa, na verdade, é um programa, essa é a edição de 2022, é um programa tradicional da FAPERJ, né? Ela visa exatamente apoiar os melhores alunos dos melhores cursos e programas de pós-graduação do estado do Rio de Janeiro, né? Aqueles que têm avaliações, que têm conceitos 5, 6 ou 7, segundo a avaliação da CAPES, né? Então, faz parte de toda uma iniciativa. A ciência ela depende fundamentalmente de talentos científicos. E esses talentos nós temos que buscar nos nossos jovens, que vão provavelmente permitir que a ciência continue sendo feita aí pelos próximos anos e décadas, né? Então, como é que funciona o programa? Ele outorga a esses cursos, 5, 6 ou 7, que tenham, né, que são cursos de excelência. E aí os cursos selecionam, né? Então, por exemplo, se um curso tem conceito 7, ele pode indicar até 2 alunos de doutorado e 2 alunos de mestrado. A bolsa, por que ele é um programa especial? Porque a bolsa tem um valor diferenciado. Então, a bolsa de doutorado, só para exemplificar, nota 10, ela tem um valor de R$ 3.950 por mês. Não é muito, né? Mas se a gente compara com o valor da bolsa de doutorado, por exemplo, a que ainda é praticada pela CAPES, pelo CNPq, que tem um valor de 2.200, é um grande incentivo. Então, como eu mencionei, faz parte de um grande conjunto, né, de outras ações, de vários outros editais, inclusive também temos um programa de apoio ao pós-doutorado, ou seja, aquele aluno que defendeu o doutorado, já é um pesquisador formado, o Estado investiu mais de 10 anos na sua formação e muitas vezes ele ainda não encontrou uma posição numa universidade ou numa empresa, e precisamos segurá-lo aqui, senão temos o que chamamos de chamada fuga de talento para outros estados, mas como na maioria das vezes ocorre, para outros países. Agora, professor Gerson, acho que nunca a ciência foi tão valorizada, tão importante, teve tanto destaque na vida da população como atualmente por conta aí da pandemia, né? O senhor enxerga dessa maneira? Claro, a pandemia acho que ela revelou, porque a ciência geralmente ela traz os resultados a médio e longo prazo. Então, muitas vezes é muito difícil para a população em geral, até para o legislativo, para o executivo, compreender a importância dos investimentos na ciência. A Covid mostrou
como é que a ciência, né, num tempo recorde no mundo, né, mas também no Brasil, foi capaz de desenvolver vacinas, diagnóstico, monitoramento das novas variantes. Então, você vê os brasileiros participando de descobertas importantes, né? Lembrar, por exemplo, que essa nova variante, a Ômicron, foi descoberta por um brasileiro na África do Sul, né? Então, o mundo atuando quase que num concerto, né? Né, dos cientistas de todo o país, de todo o mundo, né, mas principalmente também aqui no Brasil, né, para desenvolvimento, né, melhores abordagens, como lidar com o paciente com a Covid, que inicialmente era, né, causada pelo vírus SARS-CoV-2, era apenas entendida como uma doença puramente respiratória. Na verdade, foi se descobrindo que ela era uma doença sistêmica, com consequências, muitas vezes, para parte dos pacientes que foram infectados, a chamada Covid longa, né, a chamada a síndrome pós-Covid. E isso, obviamente, alertou todo mundo, e isso vale para o Brasil, mas foi muito importante aqui no estado do Rio de Janeiro, alertou o nosso governador e o secretário de Ciência e Tecnologia, o governador Cláudio Castro, o secretário doutor Serginho, né, o deputado, que a importância desses investimentos. Então, só no ano passado, Gabi, investimos 700 milhões de reais em ciência em geral, computando aí 2 anos de investimentos em estudos da Covid, foram quase 300 milhões de reais só para a Covid, né, incluindo bolsas e auxílios. Um valor muito significativo, muito expressivo, não é, professor? Claro, a FAPERJ, lá, né, isso, né, enfim, acho que já está dando esse retorno, né, no momento em que a gente tem, obviamente, o país, o próprio Estado, né, enfrentam dificuldades econômicas. Então é muito difícil, às vezes, o executivo ter que optar entre uma ação e outra, mas, na verdade, a gente sabe que se você não investe em ciência, né, a conta vem lá na frente e a conta é mais alta. Então, a gente viu aqui o estado do Rio de Janeiro se destacando na descoberta das novas variantes, em novos protocolos voltados para lidar tanto com pacientes com Covid, mas também com os pacientes, acompanhando os pacientes depois da doença. Né, quer dizer, um esforço grande está sendo feito para desenvolver uma vacina no estado, né, uma vacina que possa ser o que a gente chama, né, modificada, né, à medida que o vírus vai sofrendo mutações. Então, né, eu né, me sinto, né, toda a diretoria da FAPERJ, né, eu próprio, mas também os 2 diretores, diretor científico de tecnologia, nós nos sentimos recompensados. E foi muito para além da Covid. A gente entende que primeiro, né, a gente tem que ter infelizmente, outras pandemias ou epidemias ou surtos epidêmicos virão, e a ciência no país, né, no estado, precisam estar alertas, né, e com uma infraestrutura e com os seus talentos científicos preparados, né, para combatê-las, né. E esse programa de mestrado e doutorado Bolsa Nota 10 é uma preparação, é um investimento em iniciativas que vão aí valorizar a ciência cada vez mais, né, professor? Exato, porque não há investimento melhor, né, do que investir nos nossos cérebros, né, porque são esses que a gente chama de aluno, né, são pesquisadores, né, são jovens pesquisadores, eles se dedicam, a gente costuma dizer que são 40 horas, né, mas a gente sabe que, na verdade, são 80 horas por semana, né, porque eles se dedicam todos os dias, finais de semana, então, e claro, né,
até o fato deles terem conseguido, né, serem selecionados pelos seus programas e depois pela FAPERJ para receberem essa bolsa, né, já mostra pesquisadores jovens, mas com uma produção acadêmica bastante alta, né, fruto desse trabalho, né, principalmente quando a gente fala de trabalho, mas em todas as áreas, né, e particularmente na área experimental, a cabeça pensa, mas é importante que vá no laboratório e faça os experimentos, né, a ciência é muito feita através de hipóteses, testes, às vezes gera um pouquinho de frustração, precisa repetir, né? Então ela vai avançando em pequenos passos e com a participação importante desses nossos jovens talentos do Fluminense. Eu estou conversando com o professor Gerson Lima, presidente da FAPERJ, que está falando para a gente aí sobre o programa de mestrado e doutorado Bolsa Nota 10 e sobre a importância de se investir em ciência. Aqui, né, que o governo do estado já faz, mas como um todo. Agora, professor, nosso tempo está acabando, estamos no finalzinho. Eu queria que o senhor dissesse rapidamente como que as instituições podem fazer para participar desse processo. Então, todas as instituições que possuem cursos, né, 5, 6 a 7, né, o Rio de Janeiro ele é o segundo estado com maior número de programas melhor avaliados pela CAPES. Então, o edital já está lançado, então os programas têm que fazer uma seleção, então, dos alunos, ao enviar esse processo de seleção, esses nomes, né, tem que ficar claro como é que foi feita a avaliação, ou seja, um programa, por exemplo, que tem 100 alunos, então ele vai escolher 2 de doutorado e 2 de mestrado, então é um programa muito competitivo, então elas obviamente têm um prazo e aplicarem no prazo, mas esse programa já virou um programa tradicional da FAPERJ, né, a gente tem, inclusive, né, não poderia deixar de ser, muitas vezes nós temos estendido as bolsas por um tempo adicional por conta do que ocorreu com a pandemia, né, muitas instituições ficaram por um tempo, né, sofrendo, né, os impactos, né, então, mas felizmente, né, a gente vê que as nossas universidades, nossos institutos de pesquisa não pararam de produzir conhecimento, mesmo com uma situação adversa que foi a da pandemia de Covid-19. Professor Gerson Lima, muito obrigada pela sua participação, presidente da FAPERJ. Um ótimo dia para o senhor. Para você também, para todos os ouvintes.